الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Estimados irmãos, este é o versículo 18 de Surat Al-Hajj. O nosso tema vai girar em torno deste versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Não tens reparado, acaso, em que tudo que há nos céus e tudo que há na terra se prostram diante de Allah? A palavra yasjudu, que vem do sijda, o sijda aqui não é apenas aquele sijda que conhecemos quando estamos a fazer salat, que é colocar a testa no chão. Mas a palavra sijda aqui tem uma dimensão maior do que aquela forma que nós conhecemos de sijda. Quando ouvimos falar, quando ouvimos a palavra sijda, que a primeira coisa que nos aparece nas nossas mentes é aquilo que fazemos quando estamos no salat e depois do ruku vamos para o sijda. Sijda aqui significa a plena submissão ao comando de Allah. Tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra está submisso ao comando do seu Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: acaso não tens reparado em que tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra está submisso ao comando do seu Criador, Allah? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Depois, mais adiante, o versículo começa a detalhar parte dessas criaturas que estão submissas ao comando de Allah. E essas criaturas, da maneira como elas foram agrupadas neste versículo, obedecem precisamente àquela classificação que os biólogos deram aos seres vivos que habitam neste universo. Porque os seres que habitam o universo são classificados e são descritos e definidos em reinos ou espécies. Podemos chamar de reino, podemos chamar de espécie. E o primeiro reino que encontramos, que foi mencionado neste versículo, é o Shamsu, wal-Qamaru, wal-Nujumu, wal-Jibalu. Estas criaturas
representam o primeiro reino do universo. Ash-Shams, o sol, wal-Qamar, a lua, wan-Nujumu, as estrelas, wal-Jibal, e as montanhas. De acordo com os entendidos na matéria, eles dizem que estes seres são aqueles que são chamados de seres inorgânicos da natureza. Porque a natureza tem seres orgânicos, são as plantas, são os animais, são os seres humanos. Enquanto que estes mencionados aqui são seres inorgânicos, é matéria. Qual é a diferença entre seres orgânicos e seres inorgânicos? É que nos seres inorgânicos não há nenhuma vitalidade, isto é, não tem vida. Estes seres existem da mesma forma que Allah os criou desde o primeiro momento. E aí podemos incluir a água, o ar. Significa isto que uma montanha, uma pedra, não tem vida, pelo menos nos termos em que nós conhecemos e definimos a vida. Não é possível encontrar uma pedra e dizer que, olha, esta pedra aqui é macho e aquela pedra que estás a ver ali é fêmea. Os dois acasalaram-se, nasceu aquela pedrinha ali. Não tem reprodução. Pedra não cresce, não se movimenta, a menos que alguém movimente. Então são os chamados seres inorgânicos do universo. E que os animais, as plantas e os seres humanos, na sua vida, no seu desenvolvimento e na sua existência, dependem destes seres inorgânicos. A planta, para crescer, precisa da luz do sol, precisa do calor do sol, precisa do vento, precisa da água, precisa da terra, precisa dos seres inorgânicos. O animal também precisa, o ser humano também precisa. Wash-Shamsu, wal-Qamaru, wan-Nujumu, wal-Jibal. Portanto, os seres inorgânicos, Allah estabeleceu aqui no universo para estarem ao serviço das outras espécies acima dela. Quando subimos um pouco, encontramos o segundo reino, a segunda espécie, que é o reino vegetal, o ash-shajaru, e as plantas, o reino vegetal. Por que o reino vegetal é superior em relação ao reino inorgânico? O reino vegetal tem também parte do reino inorgânico, mas distingue-se do reino inorgânico por uma característica que não encontramos no primeiro reino, só existe nas plantas. Qual é? É o crescimento. A planta cresce, a pedra não cresce. Ninguém consegue dizer agora, dizer, olha, o vento que está a soprar agora, quando era miúdo, não soprava assim, porque não cresce. Mas a planta cresce. Mas a planta precisa dos seres inorgânicos para a sua sobrevivência. Então, os seres inorgânicos estão ao serviço do segundo reino, o reino vegetal. Subimos mais um pouco. Depois do reino vegetal, encontramos o reino animal, o ad-dawabu, são os animais. Estão a ver a escada que o versículo está a estabelecer? O reino animal, tal como o reino vegetal, depende do primeiro reino inorgânico, mas também o reino vegetal serve ao reino animal, porque os animais alimentam-se dessas plantas. Mas no reino animal vamos encontrar uma característica
Quer dizer, o reino animal puxa para si a característica específica que existe no reino vegetal, que é o crescimento. O animal também cresce, mas no animal existe uma característica que não existe nas plantas, é a locomoção. O animal se move por si, a planta não se move, a menos que alguém mova. É por isso que o reino animal está acima do reino vegetal. Depois, acima do reino vegetal, vamos encontrar o último reino. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. Depois, وكثير من الناس, encontramos o reino hominal dos seres humanos. O reino hominal, que é dos seres humanos, aglutinou em si as características dos reinos anteriores. No homem encontramos o crescimento, encontramos a locomoção, mas vamos depois encontrar este reino hominal, diferente dos outros reinos, por uma capacidade específica. Qual é? É a capacidade racional. O homem pensa. É a vontade que Allah lhe deu. É a relativa liberdade que Allah lhe deu também. Algo que não encontramos nos animais, porque nos animais vibra o instinto, não a inteligência. É esta escada. Então, se formos a ver neste versículo, cada reino inferior serve e trabalha para o bem-estar dos reinos superiores. O reino inorgânico serve as plantas, os animais e os homens. O reino vegetal serve os animais e os homens. O reino animal serve o homem. Então, podemos ver que cada reino tem uma missão específica que desempenha no universo. Não acontece em nenhuma forma que o reino superior volta a servir o reino inferior, porque isto é estrada com sentido único, vai subindo gradualmente até chegar no homem. No homem termina toda a serventia do universo, significa que o universo todo está ao serviço do ser humano. A primeira pergunta que se levanta: e o ser humano serve a quem? Sendo ele o ser superior em relação às outras criaturas. Esta é a primeira questão que o ser humano deve colocar para si. Na falta de resposta e na falta de orientação, o ser humano, em vez de procurar algo superior que ele deve servir, na qualidade de Senhor do Universo, ele vira, começa a adorar, começa a servir os reinos inferiores. Daí começa a adorar planta, começa a fazer ibada para animais, começa a fazer ibada para seres humanos como ele, porque está sem orientação. Então, ser humano, sendo superior, nele termina toda a serventia do universo. Ele está para servir a quem? O Corão Al-Karim dá-nos a resposta de forma imediata. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recorda-te de quando teu Senhor disse aos anjos: eu colocarei na terra um vigário, khalifa. Isto é, alguém que vai cumprir uma missão que eu vou lhe delegar. Então, o momento de privilégio do ser humano é quando ele conhece a quem deve servir. E esta é a razão porque que quando o ser humano nasce, ainda é criança, qual é a primeira coisa que ouve? É o adhan. E a primeira palavra do adhan que ouve: Allahu Akbar, Allah é o maior. Acima de ti, ser humano, está Allah, a quem tu deves servir como teu Criador. Então não faz sentido, estimados irmãos, um ser privilegiado desta forma, colocado no topo da criação, meia volta vira, começa a adorar pedra.
Isto é uma degradação. Esta é a razão porque que o shirk e a idolatria representa uma regressão e uma vergonha grande e um crime contra a humanidade. Por essa razão. Voltamos para o versículo. Allah diz: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Acaso não tens reparado em como tudo que há nos céus e tudo que há na terra se prostra diante de Allah, isto é, submete-se ao comando de Allah? Depois Allah começa a enumerar. Diz: Washamsu, o sol, Walqamaru, a lua, Wannujumu, as estrelas, sem exceção, todas as estrelas, Washajaru, todas as plantas, Wadawabu, todos os animais. Mas quando chega no ser humano, começa a primeira divisão. Não disse o annasu, disse o akathiru minan nas, e muitos humanos. O akathirun haqqa alayhi al'adhab, e muitos outros também mereceram castigo. A divisão não veio nas outras criaturas, a divisão veio no ser humano. Todas as outras criaturas, todas elas sem exceção, adoram o seu Criador, seguem o comando do seu Criador, menos o ser humano. Quer dizer, se imaginarmos a vida do ser humano como uma cidade bem organizada, com estradas limpas, com semáforos e tudo mais, tudo organizado, menos uma estrada está completamente desorganizada, suja, lâmpada ali, do outro lado escuro, é a única estrada que está desorganizada. Essa estrada seria ser humano. Todas as criaturas no universo estão em perfeita harmonia com o seu Criador, menos o ser humano dividiu-se. E por que o ser humano dividiu-se? O ser humano dividiu-se precisamente pela capacidade racional que Allah lhe deu. Porque ele vibra nele o livre-arbítrio. Tem a possibilidade de escolher a crença, como tem a possibilidade de escolher a descrença. Esta divisão é que prejudicou o ser humano, por ser livre. Então ele escolhe e Allah diz-lhe: La ikraha fid din, não há imposição na religião. Você escolhe ser muçulmano, adorar Allah, ou ser descrente e abandonar Allah. E é aqui onde o Shaitani nos ataca, estimados irmãos. Então esta era a primeira reflexão neste versículo. A segunda coisa, olhemos para estes seres que nos servem, que estão para servir o ser humano na natureza. Alguma vez já ouviram falar de uma manifestação ou greve das estrelas? Ou o sol? Olha, hoje não vou sair, estou em greve. Não vou mandar o meu calor, não vou mandar a minha luz para os seres humanos, porque estou em greve. Alguma vez viram a lua rebelar-se? As montanhas já se concentraram para fazer uma manifestação para aniquilar o ser humano? Não. Mas entretanto, quando nós estamos para viajar, ou quando estamos a entrar num meio de transporte qualquer, qual é o duá que a gente lê? Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha. Este duá todos nós conhecemos. Quando alguém entra no carro, não é? Numa moto, numa bicicleta, num avião, em qualquer meio de transporte, lê este duá. E somos ensinados a partir da madraça que este é o duá quando a pessoa está a entrar no meio de transporte. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Entendemos nós o que é que este duá está a dizer, e é parte de versículos do Corão Al-Karim. Entendemos nós o que é que isto quer dizer? Subhanalladhi sakhkhara lana hadha.
Louvado seja aquele que submeteu isto ao nosso serviço, para o nosso benefício. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin. O que é que significa muqrinin? Vamos perceber isso depois de uma ligeira pausa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Estimados irmãos, antes de irmos para este dua, quero fazer uma pergunta. Estas criaturas todas que Allah colocou para servir o ser humano, quando é que serviram o ser humano? O ser humano é que lhes deu o comando para lhes servirem? Estas criaturas já vinham servindo o universo antes da existência do ser humano? Quer dizer, nós conseguimos, por exemplo, chamar um leão e submeter ao nosso comando, transformarmos o leão num gato lá em casa. A verdade é que as criaturas que habitam no universo, algumas delas, Allah subhanahu wa ta'ala submeteu ao comando do ser humano até um certo ponto. E há outras criaturas que Allah não submeteu ao comando do ser humano. E submeter ao comando do ser humano chama-se taskhir. É por isso que no dua dizemos Subhanalladhi sakhara lana. Louvado seja aquele que nos submeteu isto. Quer dizer, tornou esta criatura maleável para nós, confortável para nós. Deu-nos algum domínio sobre esta criatura. Mas em condições normais, nós não temos força que iguala a força desta criatura. Esse é o significado de wama kunna lahu muqrinin. Porque muqrin é aquele que tu tens com ele a mesma força. São iguais na força, são iguais no poder. Mas aqui o Corão está a dizer wama kunna lahu muqrinin. Nós não temos forças iguais. Realmente, você consegue carregar o avião e lançar lá no céu? Se não fosse Allah submeter aquele avião ao comando do ser humano, teria voado? Porque muita gente diz que não, o avião está sob o comando do ser humano, porque é o piloto que pilota e aquilo voa. Estimados irmãos, não é o piloto. Por que o avião tem asas? Tudo imitação da natureza. E dependendo da altitude em que o avião está a voar, então os ventos conduzem o avião para manter o equilíbrio. Se Allah não tivesse submetido esse vento ao ser humano, avião nenhum estaria a voar. Às vezes podes encontrar uma criança está a pastorear o seu gado, uma manada de gado bovino. Cada cabeça ali é maior do que aquela criança que está a conduzir. Esta criança teria força para obrigar aqueles animais a irem na direção onde ele está, para onde ele está a direcionar? Não, Allah submeteu ao serviço do ser humano. Então, quem fez isso? O universo está a nos servir porque Allah quis que nos servisse.
E nós pensamos que é pela nossa força. Não é pela nossa força, é pelo poder de Allah, é pela misericórdia de Allah. Se hoje tens água, é porque Allah quis. Se tens ar, oxigênio para respirar, é porque Allah quis. Se tens vida, Allah é que te dá. E se chega até a morte, porque Allah destinou para que a morte chegasse. Quer dizer, o universo todo está sob o comando do seu Criador. No dia que Ele quiser manter este universo a rebelar-se contra o ser humano, vai fazer. Esta é a razão porque que até hoje, no que diz respeito aos tsunamis, não é? E mais as tempestades, vulcões, o ser humano só pode prever, não tem poder para travar. Com tanta tecnologia que há hoje no mundo, só conseguem fazer previsão e às vezes a previsão falha. Mas ainda não temos tecnologia nenhuma para evitar um tsunami, para evitar um vulcão, para evitar uma tempestade. Apesar do shirk que nós temos o hábito de cometer, não está a chover porque alguém amarrou a chuva. Ninguém tem esse poder. A chuva está sob o comando de Allah. Então, estimados irmãos, reconhecer isto é o primeiro passo na missão do ser humano na face da terra. O ser humano na face da terra, a primeira missão e a mais importante missão que ele tem é de reconhecer o seu Criador para depois adorá-lo. O ser humano na face da terra age como se fosse uma pessoa que foi trazida para dentro de uma casa que ele não construiu, não comprou. Dentro daquela casa encontrou variedades de comida, água, ar-condicionado, tudo perfeitamente. Jardins, casa bonita, recheada, tem lá de tudo. E ele de repente acordou e viu-se no meio daquele luxo todo. Qualquer homem sensato, o que é que faria? Primeira coisa, ia questionar: quem me trouxe para aqui? E a pessoa que me trouxe para aqui, qual é o objetivo que fez com que eu chegasse aqui? Para que tudo isso que estou a ver? Procura pelo menos saber, no mínimo, para agradecer. Mas a maioria dos seres humanos, de repente, encontraram-se aqui no mundo. Tem oxigênio para respirar, tem a vida, tem água, tem alimento, tem tudo. Foram dados aqui. Ele acordou simplesmente, a primeira e última preocupação é só comer. Comer, comer até no dia que morre, nunca sabe quem lhe trouxe e por que lhe trouxe. Isso chama-se ingratidão. E Allah não gosta dos ingratos. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Poucos são os meus servos que são gratos. Quando tu tens o Tawhid, e o Tawhid significa reconhecer o seu Criador e adorar exclusivamente o seu Criador, você está a mostrar a sua gratidão para com Allah. Aisha radiyallahu anha dizia para o Nabi alayhi salatu wassalam, ele que levantava de noite, fazia salat, tanto salat até ao ponto de os pés incharem. Depois o Nabi alayhi salatu wassalam era dito assim: Ya Nabi Allah, lima taf'alu bika hadha? Ó mensageiro de Allah, por que tu fazes isto? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah já perdoou todos os seus pecados, aqueles que cometeste e aqueles que ainda não cometeste. Não pensa que o Nabi alayhi salatu wassalam tinha pecados, não. Esse é um outro assunto, talvez numa outra altura poderemos explicar. Mas por que fazes tanto esforço? Qual foi a resposta do Nabi alayhi salatu wassalam? Disse: afala akunu abdan shakura? Eu não posso ser um servo grato? Quanta coisa Allah nos dá e nós não agradecemos. Então, estimados irmãos, conhecer Allah da forma como Ele próprio quis ser conhecido, através do Tawhid, não cometer shirk, não cair na idolatria, não cair no nifaq, conhecer Allah e adorá-lo da forma como merece ser adorado,
é uma manifestação da nossa gratidão. Eu mesmo que dizer, Ya Allah, Alhamdulillah, tu me criaste e deste-me tudo isto para cumprir a minha missão aqui na Terra. Mas há muitos seres humanos que pensam que existem na face da Terra só para comer, dormir, procriar e morrer. Nunca sabe por que estava aqui no mundo. Não sabe por que nasceu, não sabe por que vai morrer, enfim, não sabe. É este que anda às derivas, na escuridão, que quando acontece alguma coisa, uma pequena doença, diz que eu já sabia, até sonhei, deve ser minha avó essa. E realmente, vai ao curandeiro, escolha, não costuma passar aí uma senhora forte da sua casa logo de manhã. Não te diz que você começa a pensar, diz, uma senhora forte, passa nas manhãs, né, assim, é minha tia essa, eu já sabia. Começa a criar confusões. E nós acreditamos nessas brincadeiras. Mas uma pessoa que conhece Allah sabe que nada acontece sem a vontade de Allah. Nós somos testados, estamos aqui de passagem para sermos testados, para sermos aprimorados para a nossa morada eterna. E esta morada, de acordo com a forma como nós preparamos, pode ser Jannat como pode ser Jahannam. Estimados irmãos, enquanto o tempo está a nos fugir, este versículo é muito importante, porque nos revela que Allah criou o universo todo para servir o homem. E criou o homem para reconhecer o seu Criador e servir o seu Criador através do ibadah. Nós fomos criados para isso. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os gênios nem os humanos senão para me adorarem. Esta é a nossa missão. Mas muitos de nós andam distraídos. Andamos distraídos disto. E pensamos que o din é algo secundário. O mais importante é correr atrás do pão antes que a vida acabe. Esta aqui é a nossa preocupação. Aquela hora que ouvimos o chamamento para Salat, pensamos que vamos perder muita coisa, mas o Shaitan também brinca. E o Shaitan não se cansa. Ele jurou a brilhantar a vida mundana para os seres humanos. Jurou desviar os seres humanos. E até hoje ele está a cumprir. É a única criatura na face da terra que não tem fim de semana, nem tolerância de ponto, nem feriado. Ele trabalha 24 sobre 24. Está conosco. E nos dias de hoje, ele nos amedronta com a pobreza. E o Corão já registra isso. Que o Shaitan promete-nos a pobreza. E ninguém gosta de ser pobre. Mas você pergunta o que é pobreza? A pobreza, estimados irmãos, nós sempre pensamos que pobreza é não ter nada. Não ter nada. Não ter nada pode significar ser falido naquele momento. É essa pobreza do bolso. Mas a pobreza do bolso pode se resolver. Porque se você está a trabalhar, acaba o mês e recebe. Já resolveste a tua pobreza. Tens a tua banca, vais trabalhar, dali encontras algo para comprar comida lá para casa. Já resolveste a tua pobreza. Não tens nada, teus irmãos ajudaram-te. Já resolveste a tua pobreza. Essa não é a pobreza perigosa. A maior e mais perigosa pobreza que pode afetar um ser humano é a pobreza mental. Pobreza daqui, da cabeça. A pobreza da cabeça é quando você pensa que és a única criatura na face da terra que Allah não se lembra dela. Esqueces que Allah diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nós honramos os filhos de Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Quer dizer, Allah criou o ser humano, honrou o ser humano, deu-lhe de tudo, carregou-lhe no mar e na terra, e depois no final diz: وَفَضَّلْنَاهُمْ, e os preferimos. E você pensa que é humilhado? Então, voltando para o versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz:
وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. A quem Allah afrontar, não achará quem o pode honrar. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Allah faz aquilo que lhe apraz. Portanto, estimados irmãos, se nos preocuparmos e procurarmos estarmos sempre na linha que Allah estabeleceu, Ele torna o universo todo também nosso amigo. Mas se nós virarmos as costas para Allah, o universo todo também vira as costas para nós. E esta é a maior causa do nosso sofrimento. É a maior causa do nosso sofrimento nos dias de hoje. Porque hoje nós deixamos Allah para trás e andamos à busca do dunya, a correr atrás do dunya. Você vai correndo, vai correndo, vai correndo. Quando te cansares e parares, verás que estás dentro do qabr. Já terminou. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entender este dini, nos faça entender a base do dini, que é o tawhid, que é a coisa mais importante na vida do ser humano. Que Allah nunca nos faça esquecer da nossa missão primordial, que é conhecermos o nosso Criador, que é Allah, e adorarmos a Ele da forma como Ele quer ser adorado. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma إنك تعلم أننا فقراء فأغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.